Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal, como todos vocês já sabem, criador de conteúdo e compartilhador de conhecimento. Esse é o grande objetivo dentro do canal, de trazer todo o conhecimento que nos dá consistência em day trade, que gera lucro no swing trade, transformados em vídeo para compartilhar com todos os investidores, as novas ou os novos investidores que desejam fazer operações do mercado financeiro, dentro das modalidades aqui com foco em day trade e swing trade. Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer informações importantes de um indicador que está disponível nas plataformas, que é o volume financeiro, no qual ele te dá uma referência da quantidade de negócios que está acontecendo ali naquele papel, naquela ação ou naquele mercado futuro, para aquelas pessoas que desejam fazer investimento, que desejam fazer especialmente aí swing trade, compras de ações, vendas de ações, e day trade, que seria a compra e venda também, ou venda e compra de ativos futuros, especialmente aí no mini índice. Pessoal, se esse vídeo estiver alinhado com a sua ideia, alinhado com a sua filosofia, alinhado com o que você deseja receber, por favor, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, critique, dê sugestões, porque a nossa ideia é de compartilhar informações para que todos nós crescemos juntos. Esse é o ponto também importante dentro da filosofia do nosso canal. O volume financeiro, ele é um indicador que está disponível em todas as plataformas para quem realiza especialmente day trade, porque através desse indicador você consegue enxergar e consegue analisar a quantidade de volume e de operações que estão sendo realizadas naquele momento durante o dia do pregão. Vocês podem notar, por exemplo, que tem ações de empresas como Petrobras, Vale, que o volume é muito significativo em comparação com outras empresas na bolsa. Então, por isso mesmo, é importantíssimo o trader, na hora que for fazer um investimento, fazer uma operação, sempre identificar se aquela ação está com certo volume naquele dia, o objetivo dele ganhar com o deslocamento, com a oscilação do preço da ação. E isso também pode ser muito bem enxergado, visto e interpretado nos gráficos de índices e de mercados futuros, por exemplo, mini índice, o mini dólar. Ele também é possível identificar o indicador volume financeiro dentro dessas plataformas disponíveis, no qual dá uma visão sobre o volume de negócios que está sendo realizado naquele instante na bolsa de valores do mercado financeiro, especialmente aí nas modalidades de day trade. E esse indicador, o que a gente nota é que ele é um termômetro que mostra realmente ao investidor qual que é a força do mercado naquele momento. Ou seja, você tem que fazer uma conexão entre o volume que está sendo movimentado naquele momento com o tipo de gráfico de candle que está sendo gerado naquele momento. Porque você fazendo essas duas interpretações de dados, você consegue começar a enxergar entradas em pontos importantes do gráfico, com o objetivo de você entrar na operação e ser mais assertivo para conseguir lucrar. Todo indicador, ele é válido porque ele acaba te sinalizando oportunidades dentro de uma interpretação de divergência, de convergência, no qual você pode tomar a decisão e acertar na operação de day trade. Um ponto importante desse indicador também é para o trader identificar que naquele momento do gráfico, naquele momento do deslocamento dos candles, os grandes players e os investidores, eles estão colocando uma força, uma energia maior para fazer o mercado movimentar. Então vocês vão poder notar que quando a gente tem uma grande barra, o que significa que o volume financeiro foi muito intenso naquele momento, a gente, na teoria, tende a ter um candle bastante considerável no deslocamento no dia a dia. Então esse ponto é ponto importantíssimo para que as pessoas tenham isso em mente, para que consiga captar o momento certo de entrar e sair de uma operação. Como filosofia do canal, nós estamos trazendo aqui mais 4 dicas de ouro que estão correlacionadas ao indicador volume financeiro. E um ponto importante que a gente sempre gosta de mencionar para os investidores, as novas e os novos investidores, é de que o canal ele tem a filosofia de criar dicas de ouro sequenciais. Ou seja, nós aqui estamos chegando na dica de ouro número 30 e nos outros vídeos, nos vídeos anteriores a esse, nós já publicamos 26 dicas de ouro, que são aqueles pontos importantíssimos para o trader avaliar e tomar a decisão na hora de fazer a sua própria operação. Então as dicas de ouro é com o intuito de enriquecer o conhecimento do trader para que ele leve tudo em consideração na hora que for fazer as operações no mercado financeiro. Mas aqui também a gente gosta sempre de frisar que isso aqui, essas informações que a gente traz, é baseado na nossa experiência, é baseado em tudo aquilo que a gente aplica no dia a dia em day trade e também em alguns casos de swing trade. Por quê? São situações que deram certo pra gente. Então a gente cria os vídeos, cria o conteúdo, compartilha com o objetivo também de mostrar para vocês que isso aqui que eu tô trazendo para vocês que deu certo para nós. Então pode ser também que dê certo para vocês dentro da sua análise, dentro do seu gerenciamento de risco. E vocês podem notar que, de acordo com a nossa aí, Brazilian Traders Golden Tip, a dica de ouro número 27, é aquela filosofia que o canal traz desde o início, desde os primeiros vídeos postados. A melhor parte para operar é antes do almoço, ou seja, é o período da manhã. Por quê? Tem mais volume. Vocês vão poder observar que o gráfico do volume financeiro, ele contém barras, ele contém
tem negócios, quantidades de negócios muito maiores na parte da manhã do que na parte da tarde. Então na parte da manhã cria-se aquela onda grande de picos do volume financeiro. Já na parte da tarde, a tendência é de ficar mais consolidado, com o volume financeiro menor. Existem alguns casos, alguns dias pontuais, onde o volume financeiro na parte da tarde também tem alguns picos, mas são casos raros. Então a própria parte do indicador volume financeiro ele já mostra essa visão de que a parte da manhã é o momento que nós temos mais negócios no mercado financeiro, que é exatamente o melhor horário, da minha opinião, para fazer operações de day trade. Só uma comparação aqui. Quando a gente estava ali prestes a alcançar a consistência, ou seja, a gente estava naquele período de ganha e perde, a gente notou que na parte da manhã a gente ganhava na maioria das operações e na parte da tarde a gente perdia na maioria das operações. Então por isso mesmo que fica aqui o alerta que as pessoas elas têm que interpretar, têm que enxergar isso, que o canal enxergou. Quanto mais volume, quanto mais negociação, melhor é para nós que somos pessoas físicas operando na bolsa de valores. Na parte da tarde eu não recomendaria operar, especialmente após as 13h30. A dica de ouro número 28 é que o canal ele traça 3 linhas de referência dentro do volume financeiro. A gente traça a linha ali nos locais de 3K, 5K e 8K. A gente vai mostrar isso no gráfico para vocês. Então a gente interpreta que existe uma região de baixo volume, que está abaixo do 3K, uma região de volume médio, que seria entre o 3 e o 5K, e volume de grandes negociações, que é acima do 5K, extrapolando até o 8K, no qual isso dá uma visão sobre o volume em relação à formação dos gráficos de candles. Então isso dá para nós uma sinalização de que se naquele momento acontecer aquela explosão do volume financeiro e estiver formando um tipo de candle numa região estratégia do gráfico, isso pode nos dar uma sinalização de compra ou venda. Então esse é o ponto fundamental. Por exemplo, a gente traça essas 3 linhas e vocês podem perceber que naquela região abaixo do 3K de volume financeiro, normalmente é uma região de consolidação. Ela acontece demais na parte da tarde. E vocês podem observar que normalmente quando o volume financeiro é pequeno, abaixo do 3K, acaba que o tipo de candle que aparece no gráfico são dojis ou aramis, ou seja, são gráficos que mostram momentos de indecisão, são morfologias de candle que mostram indecisão do movimento, que mostra que o movimento ali ele está oscilando em pequenas escalas, mas num longo período de tempo. Então isso aí tem que ficar bem claro na mente do trader que gosta de fazer, que quer fazer operações de day trade, que operar em regiões de consolidação não é favorável para quem deseja lucrar no mercado financeiro. O ideal é a pessoa fazer as operações quando o volume financeiro está intenso para que ele consiga lucrar. Em regiões de consolidação não é recomendado operar, como a minha interpretação gráfica. Então vocês vão poder notar que quando o volume financeiro estiver baixo, normalmente forma-se candles pequenos, doji ou haramis, no que dá essa sinalização para nós de um cenário de indefinição do tipo de movimento. E também, quando o volume financeiro ele supera a linha de 5K, existe também ali uma situação que pode indicar a tendência do movimento, a força do movimento naquele momento. Então, se o gráfico ele está começando a iniciar um movimento de alta, aí vem um próximo candle de força verde começando a romper, por exemplo, o candle anterior, fazendo, por exemplo, um movimento de pivô de alta ou pivô de baixa. Se nesse momento o volume financeiro ultrapassou os 5K, pode ter certeza que aquilo ali pode virar uma tendência do movimento de acordo com a formação dos próximos candles, no qual o trader tem que ficar bem ligado para ver se vai obedecer, se vai seguir aquilo que você está desenhando em termos de movimento e estratégia na sua mente. Então esse ponto é fundamental com referência às linhas de 3K e 5K que estão dentro desse indicador. Outro ponto também, dentro da linha do 8K, quando o volume financeiro ele rompe essa linha do 8K, ou seja, isso significa que nós tivemos uma grande intensidade de negociação, um grande volume financeiro negociado naquele momento ali no gráfico, no ativo que você está avaliando. Nós podemos considerar 2 situações que são importantíssimas. Para mim, essa aqui é a dica de ouro mais valiosa que eu estou trazendo aqui dessa apresentação, é a número 29. Quando existe então esse candle de força, existe essa barra de força no volume financeiro considerável acima do 8K, é sinal de 2 situações. Ou está havendo um movimento de rompimento
de uma posição estratégica no gráfico. Por exemplo, pode ser um canal de alta, pode ser um canal de baixa, pode ser regiões de Fibonacci, pode ser a mínima do dia ou a máxima do dia, pode ser também uma região de VWAP Bands. Então, se o volume financeiro ele veio com uma força assim intensa naquele momento, acima do 8K, e o gráfico de candle ele gerou lá um candle de força rompendo qualquer resistência ou qualquer suporte ou qualquer canal de alta e de baixa, VWAP Bands, isso é sinal que existe uma possibilidade grande de continuar o movimento. Então isso tem que ficar bem claro na mente do trader, desse movimento importante, tenso do volume financeiro com rompimentos de regiões importantes dos gráficos de candle, especialmente candles de 5 minutos. Nossa referência aqui é o candle de 5 minutos, tá? Então especialmente esses candles de 5 minutos, se eles romperam uma região com grande volume financeiro, existe a chance do movimento seguir naquela trajetória por um período de tempo. Por outro lado, se o trader já está notando que naquele momento o gráfico está numa grande sequência de alta ou numa grande sequência de baixa e está chegando próximo de uma região importante, aí pode ser de novo Fibonacci, resistência, suporte, VWAP Bands, e aparecer uma barra de volume financeiro significativa acima dos 8K e porventura o candle não veio a romper, a continuar o movimento de alta, não veio a romper aquela resistência ou aquele suporte ou VWAP Bands, isso é uma informação importantíssima que a gente pode estar ali no movimento de reversão, no movimento de exaustão do gráfico, ou seja, ele foi no máximo que ele podia ir, com toda a força, aquele último suspiro na direção do movimento para começar um pullback ou uma reversão. Então esse ponto também, essa dica, ela é muito importante, como eu disse anteriormente, para o trader tomar a decisão. Teve uma vez que eu estava fazendo uma operação e o gráfico já estava num movimento de alta, já tinha mais de uma hora, e de repente, no topo do dia, ele gerou um volume financeiro, uma barra de volume financeiro acima de 8K, e você observou que o gráfico de candle ele não rompeu uma região importante. Então ali eu já entrei vendido, mesmo estando no movimento forte de alta. Acabou que eu peguei um pullback aí de 200 a 300 pontos. Então isso aí a gente consegue também lucrar essas informações no mercado financeiro. Então fica aqui também essas dicas de ouro que são importantíssimas para o trader tomar a decisão. Uma coisa também que tem que ficar muito claro, como eu disse no início dessa apresentação, é uma conciliação, ou seja, uma confluência entre o tamanho da barra do volume financeiro com o tamanho do candle. Existe sim uma tendência deles serem proporcionais, ou seja, volume financeiro pequeno, menor do que o 3K, nós teremos candles pequenos, teremos candles com o corpo bem pequeno, como um doji, como o harami, como eu disse aqui, como eu trouxe aqui como exemplo na dica de ouro anterior que eu expliquei para vocês, a número 28. Por outro lado, quando a gente tem barras de volumes financeiros significativas, acima de 8K, por exemplo, ou acima até dos 5K, a tendência é de ter candles longos, o corpo longo, com pavios mais curtos, mostrando a força do movimento, ou de rompimento, ou de reversão, ou de exaustão. Nesse caso, a maioria dos movimentos que acontece é a tendência, porém, o trader, o investidor, tem que mostrar que esse sinal pode haver uma divergência, ou seja, pode haver uma distorção dessa situação. Pode ser que apareça, por exemplo, uma barra de volume financeiro significativa e o candle, o corpo do candle, seja pequeno em relação àquele volume que foi negociado. Isso também é uma situação que o trader e o novo ou a nova investidora tem que ficar muito ligados, porque se acontecer essa divergência, essa distorção, é sinal que naquele momento ali nós temos uma grande região de briga, uma grande região de disputa, especialmente pelos grandes players que movem o mercado, aquelas grandes empresas que fazem operações com grandes números de contratos, que entram com muito dinheiro, aí especialmente no day trade. Então o investidor, a nova investidora, tem que ficar muito ligado nisso quando estiver fazendo operações. Aparecer um grande volume financeiro sendo executado naquele momento de acordo com o indicador e o candle ele teve um padrão de formação com o corpo pequeno em relação àquele volume, é sinal de grande disputa. Então o trader tem que ficar atento, porque pode sim acontecer no próximo movimento um rompimento desse candle tanto para alta quanto para baixa e continuar o movimento forte ou na sequência do movimento principal ou fazendo pullback e reversão em relação ao movimento principal. Essas são as dicas importantíssimas que a gente está trazendo aqui para vocês, no qual eu acho que vocês, considerando todos esses pontos e fazendo as operações, levando em consideração essas dicas, mas as outras informações que nós temos disponíveis nos outros indicadores, acredito e eu tenho certeza absoluta que o novo ou a nova investidora pode sim ser consistente, buscar um nível de assertividade maior dentro do day trade. Aqui, como filosofia do canal, a gente sempre traz informações direto da plataforma, com o objetivo de mostrar para o trader e para o investidor justamente
tudo aquilo que a gente trouxe aqui como dica de ouro para que ele fique claro a sua visualização no gráfico, na plataforma, por exemplo. Então, a dica de ouro número 27, quando a gente fala que o maior volume é antes do almoço e que é o ideal para você operar, vocês podem notar aqui, olha que esse dia 8 de abril, nós tivemos aqui uma grande negociação, um grande volume financeiro aqui no início, na parte da manhã, e na parte da tarde vocês podem olhar que tende a cair esse volume financeiro em relação à parte da manhã. E vocês podem olhar que a maioria dos dias acontece isso. Olha aqui, esse dia aqui, nós tivemos também vários topos aqui de volumes financeiros, e na parte da tarde também teve um volume menor. E o gráfico se desenha assim quase todos os dias. Aqui nós tivemos uma exceção. Como eu disse para vocês, acontecem casos raros onde a parte da tarde também a gente consegue identificar um acentuado volume financeiro. Mas aqui nós tivemos um pico na parte da manhã, que é o normal, que é o padrão. E aqui nós tivemos um pico na parte da tarde. Já aqui nós tivemos só o pico na parte da manhã. Aqui maior volume na parte da manhã. Aqui grande volume na parte da manhã. Um pequeno aqui na parte da tarde. Aqui a maioria na parte da manhã. E assim vai, a maioria na parte da manhã. Então por isso mesmo, pessoal, que essa dica de ouro, ela é muito importante porque identifica o grande volume que acontece na parte da manhã, que é pontos importantíssimos para que as pessoas comecem a fazer uma análise de como operar no mercado financeiro, especialmente no day trade. Vocês podem olhar que o gráfico ele movimenta mais na parte da manhã, desloca mais na parte da manhã, e na parte da tarde ele tende a ficar mais consolidado numa determinada região. Essa é a maioria do desenho gráfico que acontece no dia a dia no day trade. E aqui, como filosofia do canal, nós estamos mostrando aqui também as linhas que a gente traça dentro do indicador do volume financeiro, no qual representa para nós uma referência nas operações, como eu disse aqui nas dicas de ouro. Então nós temos aqui a linha na posição 3K, aqui próximo a 5K e aqui próximo a 8K para a gente avaliar e tomar a decisão. Então vou aproximar o gráfico aqui, vocês podem notar o seguinte. Baseado então, pessoal, nessas três linhas que a gente traça aqui dentro do volume financeiro, é onde que a gente consegue já enxergar aquilo que a gente trouxe como dica de ouro. Por exemplo, volume financeiro menor do que a linha de 3K. Tendência é de formar candles com o corpo pequeno, candles de indecisão, que às vezes o pavio é maior do que o corpo. Ou seja, existe ali uma região interessante no qual o trader tem que tomar um certo cuidado para fazer operações. E normalmente, como eu disse para vocês, aparece sempre morfologias de candle do tipo doji ou harami. Então o trader ele deve perceber isso aí, porque pode ser uma maneira dele interpretar uma entrada para o próximo candle que for gerado a partir de um rompimento desses candles aí de doji ou harami. Então tem que ficar muito claro isso para o trader. A outra dica de ouro que a gente trouxe é o seguinte: o volume, quando passa da posição de 5K, existe uma forte tendência de um movimento, ou seja, nesse caso aqui, ó, nós estávamos no movimento de queda. Então vocês podem verificar que nesse momento aqui a barra de volume financeiro rompeu aqui o 5K, mostrando que estava no movimento de queda. Teve um pequeno pullback aqui no qual não rompeu a linha de 5K no volume financeiro, então foi feito pullback. Depois veio um movimento forte de volume financeiro da ponta vendedora, no qual teve esse candle longo aqui, grande, com rompimento da mínima do dia. Então isso mostra também que existe uma possibilidade, após o rompimento, de uma tendência do movimento de acordo com aquela barra significativa do volume financeiro que foi feito aí de acordo com a dica de ouro número 28. E também a dica de ouro número 29 é que normalmente existem dois tipos de movimentos quando a barra supera o 8K, ou é um rompimento ou é uma exaustão. Nesse caso aqui vocês podem olhar que foi um rompimento, passou de 8K, rompeu a mínima do dia e o preço continuou caindo, o ativo, o candle continuou caindo até alcançar uma nova mínima. Uma outra dica de ouro, como eu trouxe para vocês aqui, é a distorção, é a divergência entre o tamanho da barra do volume financeiro em relação ao candle. Vocês podem olhar aqui o seguinte, olha aqui para você ver, nós tivemos aqui um candle de força considerável, passou do 5K, mas olha o tipo de... Vocês podem olhar aqui que nós tivemos aqui uma barra do volume financeiro considerável, ou seja, a ponta compradora aqui colocou muita força, muita intensidade, passou o 5K aqui na nossa linha dentro do indicador. Mas olha o tipo de candle que formou aqui. Foi um candle de corpo pequeno com dois pavios longos, ou seja, mostrando que nessa região aqui nós temos uma grande disputa dos big players. Aí o que aconteceu? Logo na sequência veio um candle forte de força vendedora, jogando o preço para baixo, jogando o candle para baixo, superando aqui o candle anterior que foi de corpo pequeno para uma barra considerável do volume financeiro. Então esse ponto tem que ficar muito claro para o novo trader, para a nova investidora. E aqui também vocês podem observar a mesma situação. Nós estamos no movimento de alta, aí apareceu um volume financeiro considerável aqui, onde a força vendedora ela finalizou a parte de negociação aqui com mais intensidade, mas olha o candle que apareceu. Olha a comparação desses três volumes financeiros aqui de cor verde que geraram esses candles aqui de força considerável, que são os três soldados.
dentro das formações da morfologia de candles, mas olha aqui como que essa força do volume financeiro vendedora foi maior do que esses 3 candles, mas olha o tipo de representação gerada no gráfico. Isso quer dizer que existe uma região de disputa ali, é isso que a gente trouxe aqui pro trader fazer essa observação. Então aqui, você pode olhar que no próximo volume financeiro foi considerável, nós tivemos um grande candle de força, sendo que aqui, olha o tamanho do pavio desse candle, ele provavelmente abriu aqui, caiu até essa região, depois ele deu uma revertida longa, continuando o movimento de alta. Então por aqui vocês observam que existe um momento importante de disputa dentro do gráfico de acordo com a comparação do tamanho do volume financeiro negociado com o candle gerado naquele momento do gráfico. Bom pessoal, eu espero que esse vídeo tenha trago informações relevantes para vocês, né? Aqui nós estamos trazendo informações de mais um indicador sobre o nosso ponto de vista, no qual nós utilizamos aí no dia a dia dentro das operações de day trade no mercado financeiro, no qual é mais um auxiliador de tomada de decisão na hora que a gente vai fazer as operações. Então hoje a gente completa aí o 6º vídeo sobre indicadores, lembrando que nós já trouxemos sobre média móvel, bandas de Bollinger, canal de Keltner, VWAP Bands, IFR, e agora a gente está trazendo o volume financeiro, no qual um indicador complementa o outro. Então, se o trader ele está fazendo uma análise gráfica e está encontrando várias possibilidades de entrada de acordo com todas essas 30 dicas de ouro que a gente trouxe aqui, ele pode ter certeza absoluta que aquilo ali vai ajudar e vai contribuir demais a ele tomar a decisão mais certa na hora de fazer as operações. Mas antes, trader, treine, pega essas 30 dicas de ouro que a gente trouxe aqui, treine todos esses indicadores, treine bastante, faça expansão de conhecimento, desenvolva, crie o seu modo operacional, crie a sua estratégia dentro do seu gerenciamento de risco para que você faça as operações no nível assertividade bastante elevado, do mesmo nível que a gente faz hoje aí no canal. Nós temos aí o orgulho e o prazer de informar que a nossa metodologia operacional, com esses indicadores, com essas dicas de ouro que a gente está trazendo para vocês aqui, elas nos dão uma assertividade acima de 90% do mercado financeiro, especialmente na modalidade day trade, dentro do mini índice, que é um operacional bastante desafiador, porque infelizmente a maioria das pessoas que operam perde dinheiro do day trade. Eu gostaria de agradecer quem assistiu o vídeo até esse momento. Deixa aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo do canal.